Hello, eu sou a Teacher Thaisa e no vídeo de hoje a gente vai corrigir o nosso simulado de inglês para a prova da EAR que se aproxima aí, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai ver aqui 24 questõezinhas aí nos moldes da prova, né? E relembrar os temas que mais caem, que mais acontecem na prova para vocês se prepararem melhor. Então começando com a questão 25, questão 25. Choose the correct form of the verb to complete the sentence. Escolha a forma correta do verbo para completar a frase. They, their homework every day. Eles, o dever de casa deles, todos os dias. Gente, fazer o dever de casa em inglês é o verbo do the homework. Então, esse do aqui, ele tem um significado. Ele significa fazer, executar uma ação. Então, por essa razão, ele não vai ser omitido da frase. Ele precisa aparecer. E aí, a gente tem que decidir aqui na questão qual a conjugação que ele aparece. Gente, a gente está falando de uma ação que acontece todos os dias. Every day. Ou seja, é uma rotina, é um hábito. E por essa razão, então a gente tem que usar as duas únicas opções que estão no Simple Present, que estão no presente simples, que é o tempo verbal que indica ações da rotina. Então aqui, ó, doing e done são eliminados, porque doing tá no particípio, volta. Porque doing tá no gerúndio e o done tá no particípio. Então, aqui entre o do e o does, como a gente faz para decidir? A gente tem que saber qual deles é o correto a ser usado. E aí a gente lembra da regra aqui, com a terceira pessoa do singular, ou seja, he, she ou it, a gente altera o verbo acrescentando es, ou seja, a gente usa o does. O nosso caso aqui, a gente está lidando com o pronome they, que não é uma dessas três exceções. Então, por essa razão, a gente vai lá e usa o do. They do their homework every day. Eles fazem o dever de casa deles todos os dias. Letter A e letra A é o gabarito dessa questão. Question 26. Na questão 26. Fill in the blank with the correct preposition. Então, preencha o espaço em branco com a preposição correta. He apologized being late. Ele se desculpou por estar atrasado. Gente, a expressão em inglês se desculpar é sempre, sempre. É uma regra. Apologize for. Não existe apologize about, at ou on. Aí, a gente sempre usa o for. Para não falar que não existe outra opção, até existe, tipo, falar, eu me desculpei com você. Mas aí é um outro caso. Aqui ele está se desculpando por estar atrasado. Então, for. Letter A, letra A, é o gabarito dessa questão. Read the comic strip and answer questions 27 and 28. Então, a gente vai ler essa tirinha para responder as questões 27 e 28. Hitting balls against the garage must be good practice. Lançar bolas contra a garagem deve ser uma boa prática. It's probably also fun, isn't it? Provavelmente também é divertido, não é? Until someone, the car. Até que alguém, o carro. Choose the correct option to complete the blank. Escolha a opção correta para completar o espaço em branco. E aqui, gente, todas as opções a gente tem o verbo park, que é o verbo parar, estacionar. E aí a gente tem que olhar aqui de quem a gente está falando. A gente está falando de someone, que é um pronome indefinido, é um indefinite pronoun. E com esses casos, como que a gente conjuga o verbo? A gente conjuga o verbo imaginando que aqui a gente tem he, she ou it. Vai ser a mesma conjugação. Mesmo que não estejamos usando he, she ou it, a gente vai conjugar igual, porque ele é um pronome indefinido. Então, se eu tenho he, she ou it, eu preciso de um S no verbo. Logo, park e do park já não vão ser utilizados. Se a gente está no presente com essas três pessoas aqui, a gente vai acrescentar S ou ES em frases afirmativas. Bom, ficamos com parks e does parks. A opção correta é a letter C, é a letra C. Por quê? Na letra D, houve o uso do does e do S ao fim do verbo, o que é considerado uma repetição. Ou você usa apenas parks, que foi o que a opção usou, ou se você está num caso enfático e quer usar o does na frase afirmativa, você não pode mexer no verbo, does park. Então, ou esse, does parks, não pode. Então, letter C, letra C, é o gabarito dessa questão.
According to the cartoon, hitting ball against the garage, de acordo com a tirinha, lançar a bola contra a garagem is a terrible practice, é uma prática horrível. Não, gente, a gente viu aqui, ó, que é uma good practice. Is boring, é chato? Não, a gente também viu aqui que é o quê? Fun, divertido. Is better when a car is parked, é melhor quando um carro está estacionado? Não, é ruim, tanto que o Snoopy fala que é bom só até alguém estacionar um carro. Is better when the garage is empty, é melhor quando a garagem está vazia, que é o que estava acontecendo aqui antes do carro ser estacionado. Então essa palavra empty significa vazio e é o que é melhor para quando eles estavam treinando ali o lançamento de bolas na garagem. Então letter D, letra D, é o gabarito dessa questão. Complete the sentence, complete a frase. They would have arrived earlier if they the right road. Eles teriam chegado mais cedo se eles a rota correta, se eles tivessem feito, se tivessem pego a rota, a estrada correta. Gente, estamos num caso aqui de conditional sentence, de frase condicional. Eu sei porque houve o uso do if. E aí, a gente tem que entender qual conditional é essa. Tem o uso de would have. Opa! Então, aqui estamos na terceira condicional, third conditional. Por que é importante identificar? Porque existem padrões. O tempo verbal é definido pelo padrão das condicionais. Então, aqui, se a gente está na terceira condicional, a frase que vem com with, ela vem no passado perfeito e a outra frase vem com would, could ou might have. E aí, se você olha, ó, realmente teve o uso do would have. Então, essa frase está na terceira condicional. Logo, a frase que está com with, porque isso aqui a gente pode trocar, gente. A gente pode tanto começar pela frase com with, quanto terminar por ela. Não há problema. Só sempre a frase que está com with no tempo passado perfeito. E a outra frase com would have, could have ou might have. Então, vamos procurar algo que esteja no passado perfeito para completar esse espaço em branco. Temos aqui take. Take é o verbo tomar, pegar, sem conjugação nenhuma. Ele não foi modificado. Então, isso aqui está no presente simples. Took. Took, essa modificação é a modificação do passado simples. Aí a gente tem had taken e have taken. Bom, have taken é o uso do have no presente como um verbo no particípio. Então, isso aqui está no presente perfeito. Opa. Present perfect. E não é o que a gente precisa. Já o had taken tem o had no passado e o taken no particípio. Então, isso aqui é o past perfect que a gente tanto precisa para a nossa frase. Então, letter C, letra C é o gabarito dessa questão. Select the correct option. Então, selecione a opção correta. You tell anyone about the secret. Você contar a ninguém sobre esse segredo. Gente, é um segredo. Se é um segredo, é uma proibição que você passe à frente. Não pode. Então, eu não tô só te dando um conselho falando, não precisa contar pra ninguém. Ou tipo, não pode. O shouldn't também seria um conselho. Eu tô te proibindo, gente, é um segredo. O único modal verb que vai expressar proibição, algo que não se pode fazer, é o mustn't, que é o must na negativa. Então, é por isso que é ele que é a opção correta para a nossa questão. Read the text and answer questions 31, 32 and 33. Então, a gente vai ler esse texto para responder as questões 31, 32 e 33. A man dies on a plane. Um homem morreu em um avião. A plane traveling from London to Singapore experienced severe turbulence and was forced to an emergency landing at Bangkok Airport. Um avião que voava de Londres até Singapura passou por uma turbulência severa e foi forçado a fazer um pouso de emergência no aeroporto de Bangkok. One passenger, a 73-year-old British man, likely died from a heart attack. Additionally, 30 people were injured, including seven critically. Um passageiro, um senhor britânico de 73 anos, faleceu de ataque cardíaco. Além disso, 30 pessoas ficaram feridas, incluindo 7 de maneira crítica. The Boeing 777, The Boeing 777 hit an air pocket in Thai airspace.
o Boeing 777 atingiu um bolsão de ar na parte aérea, né, da tailandesa, which led to turbulence. Passengers and crew members were treated at a field hospital on the tarmac. O que levou a uma turbulência. Passageiros e membros da tripulação foram tratados mesmo num hospital ali, assim que chegaram. One passenger recounted the terrifying moment when the turbulence hit. He described how objects flew through the air, and some passengers were injured. Um passageiro recontou como foi um momento terrível quando a turbulência atingiu. Ele descreveu como os objetos voaram pelo ar e alguns passageiros foram feridos. The seatbelt sign had just turned on when the turbulence occurred. O aviso para atar os cintos acabou de ligar quando a turbulência ocorreu. The man was uninjured because he had fastened his seatbelt in time. O homem permaneceu sem se ferir porque ele fechou o cinto dele a tempo. Airline experts noted that sudden turbulence with no warning is rare but possible. Especialistas em aviação alertam, né, que turbulência repentina sem nenhum aviso é rara, mas ela é possível. The incident resulted in one death, 7 critical injuries, and multiple other injuries among passengers and crew. O incidente resultou em uma morte, 7 feridos críticos e múltiplos outros feridos entre os passageiros e tripulação. Bom, gente, choose the best option to complete the text. Escolha a melhor opção para completar o texto. Aqui, eu preciso de um quantificador para contar pessoas e membros. Repararam que as duas palavras estão no plural? Passageiros, membros. Por essa razão, elas são contáveis. Se tem plural é porque é contável. Então aqui a gente não pode usar o quantificador much, porque ele é feito para os incontáveis. A lot tá quase certo, mas faltou a preposição of, do mesmo jeito que o lots of. A lot of e lots of é que são os quantificadores. A lot puro, ele só serve para você falar que você faz muito de alguma coisa. Tipo, I study a lot, eu estudo muito. Então, só ficamos com o many. Como eu digo, muitos passageiros, many passengers. Então, letter A, letra A, é o gabarito dessa questão. The word injured in the text is. A palavra injured no texto é. Gente, sem traduzir essa palavra, a gente tem ali uma vontade, né, de marcar que ela é um verbo, porque ela terminou em ed, ou seja, é um verbo e está no passado, vocês ainda vão me dizer isso. Mas a real é que não, essa palavra que ela significa ferido, ferido. Então ela está dando uma característica aos passageiros, né, às pessoas. Então, se há uma palavra que eu uso para dar uma característica a um substantivo, isso só pode ser um adjetivo. Então, gente, cuidado. Não é tudo que termina em ed que é verbo, tá? Isso não é verbo, nem advérbio e nem pronome, mas sim um adjetivo. According to the text. Então, de acordo com o texto. 7 people passed away. 7 pessoas morreram? Não, 7 pessoas ficaram gravemente feridas. The seatbelt sign was during all the flight. O aviso de cinto estava ligado durante todo o voo? Não, ele foi ligado momentos antes ali, ou assim que começa a turbulência. Então, não foi durante todo o voo. More than 5 people were hurt. Mais de 5 pessoas se machucaram? A gente viu aqui que sim. Foram 7 gravemente e outras diversas ali de maneira mais leve. Então, são mais de 5 pessoas. Sim, a letra C está correta. Vamos só conferir qual é o erro da letra D. Aqui ele diz que airline experts were injured. Especialistas da aviação foram feridos. E, gente, a gente não tem essa informação. A gente sabe que eles deram a notícia de que turbulência pode acontecer e tal, mas a gente não sabe se eles estavam no voo ou não. Então, não dá para afirmar a letra D. Question 34, questão 34. Choose the correct option to complete the sentence. Escolha a opção correta para completar a frase. She will call you when she home. Ela vai te ligar quando ela chegar em casa. Gente, aqui, apesar de não ter o uso do if, essa frase em relação à estrutura, ela se assemelha muito a uma frase condicional. Por quê? Ela só vai te ligar quando ela chegar em casa. Existe uma condição. Em que momento ela te liga? Assim que ela chegar em casa. Então, por essa razão, a gente vai usar a mesma estrutura, que seria aqui, muito similar a uma first conditional, a uma primeira condicional.
que é o quê? Uma frase vem no simple present, no presente simples, e a outra vem usando will, can ou may. Então, se essa frase usou will, a outra vai usar presente simples. E, ó, além disso, a gente tem que prestar atenção ao pronome she, que faz com que o verbo ganhe o S. Então, when she gets home. Letter A, letra A, é o gabarito dessa questão. Question 35, na questão 35. Select the correct word to complete the sentence. Selecione a palavra correta para completar a frase. He has lived in this town he was born. Ele mora nessa cidade desde que ele nasceu. Gente, se eu tô contando o momento em que algo começou, esse desde é sempre since. Não é until, que é tipo até. Não é ago, que significa atrás, tipo há 2 anos atrás, 2 years ago. Isso não é o caso aqui. E também não é o for. O for descreve a duração, por quanto tempo. Aqui eu tô dando o momento que a tarefa iniciou, que foi quando ele nasceu. Então é since he was born. Letter A, letra A, é o gabarito dessa questão. Choose the correct form of the verb. Escolha a forma correta do verbo. By the end of this year, I in this company for 5 years. Ao fim desse ano, eu estarei nessa companhia por 5 anos. Gente, quando a gente usa expressões com by, que são para o futuro, então, tipo, ao fim desse ano, ao fim dessa semana, ou quando chegarmos em tal momento, a gente sempre usa o future perfect, o futuro perfeito, que é a estrutura que tem will have e um verbo no particípio. Então, aqui, ó, o will have worked. Essa é a estrutura do future perfect. Então, ela descreve ações que vão ter acontecido até um determinado tempo do futuro. Nesse caso, até o fim desse ano. Select the correct option to complete the sentence. Então, escolha a opção correta para completar a frase. He to the gym every day. Ele à academia todos os dias. Essa expressão de tempo, ela é muito importante. Por quê? Ela indica que isso aqui é uma rotina. É algo que ele sempre faz. E se é rotina, eu preciso que esse verbo esteja no simple present. E aí, olhem para o pronome. O pronome é he. Como eu já disse para vocês nessa prova, nessa correção aqui umas 3 vezes, se tem he, she ou it, o verbo nas frases afirmativas vai ganhar S ou ES. Então, não é going, não é went e nem go. É he goes to the gym. Choose the correct conditional sentence. Então, escolha a frase condicional correta. Novamente, a gente vai precisar identificar que tipo de condicional é para saber que tempo verbal escolher. If she, the bus, she will be late for school. Então, é meio que se ela perder o ônibus, ela vai se atrasar para a escola. E aí, gente, novamente, houve o uso do will aqui. Isso é um grande indício de que estamos na primeira condicional, onde a frase que vem com o with vem no presente simples e a outra frase vem com will, can ou may. Nesse caso, a gente usou will e a frase inicial virá no presente simples e mais ainda presente simples com she. Ou seja, vamos alterar o verbo. Então, não é missing que está no gerúndio, não é missed que está no passado simples, e nem miss, que é o verbo que é o verbo perder, mas é o verbo sem modificação nenhuma. A gente precisa usar misses. If she misses the bus, se ela perder o ônibus. Letter B, letra B, é o gabarito dessa questão. Choose the correct modal verb. Escolha o modal verb correto, o verbo modal, né, correto. She speaks 3 languages fluently. Ela falar 3 línguas fluentemente. Gente, toda vez que a gente vai falar sobre uma habilidade, uma capacidade, tipo, eu consigo dirigir, eu consigo andar de bicicleta, eu consigo falar tantos idiomas, esse poder de conseguir
é sempre com o modal verb can. O should é quando você dá um conselho. O may é uma possibilidade, tipo, oh, I may be sick, talvez eu esteja doente. Tipo, não é certeza que aquilo está acontecendo. E o must expressa uma obrigação. Por exemplo, I must go to school, eu devo ir à escola. É minha obrigação ir à escola. Apenas o can completa essa frase dando o sentido correto, o sentido que ela precisa. Então, letter A e letra A é o gabarito dessa questão. Fill in the blank with the correct article. Então, complete a frase com o artigo correto. E aí você fala, professor, é uma questão de artigo, isso é tão bobo, mas eles tentaram dar uma complicada. É uma questão de artigo, onde você vai ter que pensar um pouquinho. Por quê? Porque a palavra que está aqui, ela é uma palavra que começa com H. Então, se começa com H, você precisa raciocinar. Vamos lá, gente. Eu quero dizer nessa frase que ele é um homem correto. Ele não é o único homem correto do mundo, então não faz sentido o uso do artigo definido. Não usar artigo também não está certo. Ficamos ali em dúvida entre os dois artigos indefinidos. E como que eu decido entre usar um ou outro? De acordo com a sonoridade da próxima palavra mais perto dele. Então, se essa palavra começa com o som de vogal, eu uso an. Se começa com som de consoante, eu uso a. E aí, é o que eu tô falando. Esse H aqui, ele é mudo. Então, é honest. O primeiro som aqui é o som do O. Então, é som de vogal. A gente usa an. He is an honest person. Ele é uma pessoa honesta. Será sempre assim? Toda palavra que começa com H não tem som? Não, gente. Infelizmente, não dá para afirmar isso. Um exemplo clássico é filme de terror. Que a gente fala horror movie. Horror movie. Então, um filme de terror, a horror movie. Uma pessoa honesta, an honest person. Ou seja, vai ter que pensar em como se pronuncia a palavra para poder decidir se é a or an. Choose the correct pronoun to complete the sentence. Escolha o pronome correto para completar a frase. No caso aqui é um pronome interrogativo. Is the fastest runner in the team. É o corredor mais rápido do time. Poxa, eu quero saber sobre uma pessoa. Quem é o corredor? Logo, para fazer perguntas sobre quem, a gente sempre usa who. Which é qual. E a gente usa which quando a gente tem opções na pergunta. Então, tipo, qual é a sua cor favorita? Azul ou vermelho? Whose é a quem pertence, não é o caso. E whom é quando a gente faz essa pergunta, mas esperando que a resposta seja o objeto da frase. E aqui não, aqui eu quero saber o sujeito da frase. Então, realmente, apenas o who ali se adapta de forma correta. Select the correct option. Selecione a opção correta. This decision is up to you and essa decisão é entre eu e você. Gente, por mais que seja eu e você, ou você e eu, não importa muito a ordem, a gente está falando aqui de algo que vem depois do verbo. Logo, não é you and I. Não pode, porque está após o verbo. O certo é you and me. My e mine indicam posse, ou seja, nada tem a ver aqui com o que a gente precisa. A gente precisa de um object pronoun, que no caso só o me aqui é. Fill in the blank with the correct form. Então, preencha o espaço em branco com a forma correta. She runs than her sister. Ela corre que a irmã dela. Então, eu quero dizer que ela corre mais rápido. Rápido em inglês, fast. Então, se eu vou fazer um comparativo, eu acrescento R, faster. E aí, letter A, letra A, é o gabarito. Fastly não existe. Fastest é o superlativo. Eu usaria fastest se ela fosse a mais rápida do mundo. E o fast puro não está comparando, então não é o que a gente quer. Choose the correct adjective to complete the sentence. Então, escolha o adjetivo correto para completar a frase. It was the experience of my life. Foi a experiência da minha vida. Gente, esse artigo definido, ele te diz muita coisa. Ele diz o quê? Que aqui precisa vir um superlativo. E aí vocês vão me perguntar, mas só o the diz isso?
Não, se você reparar, ele está falando da experiência entre todas as outras experiências da vida dele. Então, quando foi a melhor, a maior, a única, dando essa ideia de a melhor entre todas, é sempre superlativo. E aí, lembrem-se que o adjetivo good, ele é diferente e o superlativo dele é best, não é goodest. Então, it was the best experience of my life. Letter C, letra C, é o gabarito dessa questão. What does run into mean in the sentence? Então, o que significa run into nessa frase? Run into é um phrasal verb que nada tem a ver com correr. Lembrem-se que phrasal verbs são junções de verbos com preposições e que quando se juntam, o sentido muda um pouco. Então, vamos ver. I ran into an old friend at the mall yesterday. Eu esbarrei com um grande amigo, com um velho amigo no shopping ontem. Esse esbarrar é tipo assim, encontrei, mas marquei com ele? Não, só estava andando no shopping, quando eu olhei, vi ali aquela pessoa. Então isso não é evitar, não é correr e nem o colidir, não é o esbarrar literalmente de esbarrar com a pessoa. É tipo de caramba, passei por ele. To meet by chance, encontrar ao acaso, encontrar por acaso. Foi um encontro onde não foi marcado nem nada, ele estava caminhando no shopping e encontrou essa pessoa. Então, run into tem esse sentido. Read the text and answer questions 46, 47 and 48. Então, leia o texto para responder as questões 46, 47 e 48. Scientists in Norway must work fast. Cientistas na Noruega devem trabalhar rápido. Scientists who are researching the Arctic region from the Nye Island Research Station in Norway are having problems. Cientistas que estão pesquisando na região ártica de Nye Island, na estação de pesquisa Nye Island, na Noruega, devem ter problemas, estão tendo problemas. They need to work fast because the area is changing faster than anywhere else in the world. Eles precisam trabalhar rápido porque a área está mudando mais rápido do que qualquer lugar no planeta. The Arctic is heating up 4 times faster than the rest of the world. O Ártico está esquentando 4 vezes mais rápido do que o resto do mundo. And on the Svalbard Archipelago, temperatures are rising up to 7 times the global average. E no arquipélago de Svalbard, as temperaturas estão subindo 7 vezes a mais do que a média global. Higher temperatures cause sea ice to melt and Arctic animals, such as polar bears, change their behavior. Altas temperaturas causam que o gelo marítimo, que as geleiras, se derretam e que os animais árticos, como os ursos polares, mudem os hábitos. Melting ice and permafrost cause damage to buildings in the region. Então, o derretimento ali das geleiras tem causado danos às construções da região. And research sites are becoming more difficult to reach. E os sítios de pesquisa, os locais de pesquisa, estão ficando mais e mais difíceis de serem atingidos, de conseguir ir até lá. Scientists are hurrying to understand the impact of the changes in the region on the future of the planet. Os cientistas estão correndo para entender o impacto dessas mudanças na região para o futuro do planeta. Os 3 verbos em negrito foram combinações de um verbo to be mais um verbo mais ing. Foi qualquer verbo to be? Não, foi um verbo to be no presente, que pode ser am, is ou are. Então, isso aqui é presente contínuo. Um outro indicativo de que é presente contínuo é o fato do texto descrever algo que está acontecendo nesse momento. Então, os pesquisadores estão tendo que correr agora, enquanto eles fazem essas pesquisas. Logo, a letra A descreve perfeitamente esse tempo verbal. The underlined words are in the. As palavras sublinhadas estão no. Então, as palavras sublinhadas a gente teve faster e a gente teve higher. Gente, ambos são adjetivos que ganharam ER. Qual é o grau de comparação que usa ER? São os comparativos de superioridade. Não é superlativo, não é igualdade e muito menos futuro, porque adjetivos não entram, não tem tempos verbais. E para terminar, according to the text, de acordo com o texto, temperatures are going down. As temperaturas estão caindo? Não, as temperaturas estão subindo. A gente viu aqui, rising. Rise é subir.
Arctic animals like hot weather. Animais do Ártico gostam do clima quente? Não, eles mudam de comportamento, inclusive porque eles não gostam dessa temperatura. There are scientists in Norway. Existem cientistas na Noruega. E sim, existem cientistas lá na estação de pesquisa de Ny-Ålesund, que eles estão na Noruega. Então a letra C está super correta. Vamos só ver o erro da letra D? Scientists need to work slow. Os cientistas precisam trabalhar devagar? Não, gente, muito pelo contrário. Eles estão tendo que correr como nunca para tentar prever as coisas antes que elas aconteçam. Então a letra D não faz sentido algum. Bom, gente, então foi essa a nossa revisão aí para a sua prova da EAR que se aproxima. Eu espero que você tenha conseguido relembrar vários conceitos como os tempos verbais, a interpretação de texto e várias outras coisas que a gente viu aqui. Então é isso, desejo a todos vocês uma boa prova, não deixem de estudar e até a próxima!